Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Em 1935, o São Paulo Futebol Clube praticamente deixou de existir. Nessa época, o clube tinha apenas 5 anos de vida e já havia sido campeão paulista. Porém, uma grave crise política e financeira culminou em sua absorção pelo Clube de Regatas Tietê. Ali poderia ter sido o fim. Mas alguns são paulinos se recusaram a aceitar que aquelas cores desaparecessem. Alguns meses depois, reorganizaram o clube praticamente do zero. Aquele clube, que precisou lutar simplesmente para continuar existindo, construiria um dos maiores estádios do continente, conquistaria a América e décadas mais tarde derrotaria Barcelona e Milan para chegar ao topo do futebol mundial. A história do São Paulo talvez seja, antes de qualquer coisa, uma história de transformação e superação. O São Paulo Futebol Clube nasceu oficialmente em 25 de janeiro de 1930. Sua formação reuniu a Associação Atlética das Palmeiras e integrantes dissidentes do Departamento de Futebol do Clube Atlético Paulistano. Dessas origens vieram também as cores. O vermelho estava ligado à tradição do paulistano, o preto vinha da Associação Atlética das Palmeiras e o branco estava presente em ambos. O próprio nome tinha uma característica particular: São Paulo Futebol Clube. Não representava um bairro ou uma comunidade específica. Representava diretamente a cidade e, por extensão, o estado. E o novo time mostrou força rapidamente. Em 1931, apenas um ano depois de sua criação, foi campeão paulista. Mas o início promissor não impediu a crise que levaria ao desaparecimento temporário do clube em 1935. Quando São Paulo foi reorganizado em dezembro daquele ano, havia pouco patrimônio e muitos obstáculos pela frente. É justamente dessa fase que ganharia força uma expressão que acompanharia a sua identidade: Clube da Fé. Não por uma conquista específica, mas pela perseverança de quem manteve vivo um clube que precisava praticamente reconstruir a sua própria posição no futebol paulista. E alguns anos depois, surgiria uma história capaz de resumir perfeitamente aquela transformação. Antes do Campeonato Paulista de 1943, uma provocação dizia que, se uma moeda caísse de um lado, o Corinthians seria campeão. Se caísse do outro, seria o Palmeiras. E o São Paulo só seria campeão se a moeda caísse em pé. Naquele ano, o São Paulo conquistou o campeonato. A moeda, pelo menos simbolicamente, havia caído de pé. A consolidação daquele novo São Paulo aconteceu principalmente durante a década de 1940, e um personagem teve papel fundamental nessa mudança. Em 1942, o clube contratou Leônidas da Silva. Leônidas já era uma das grandes estrelas do futebol brasileiro e havia sido artilheiro da Copa do Mundo em 1938. Sua chegada teve impacto esportivo e também popular. Ao lado de jogadores como Sartre e Bauer, ele participou de uma equipe que dominou boa parte do futebol paulista. O São Paulo foi campeão estadual em 1943, 45, 46, 48 e 49. A equipe ganhou um apelido que traduzia bem aquela fase: Rolo Compressor. O clube, que poucos anos antes lutava para sobreviver, agora havia se estabelecido definitivamente entre as forças do futebol paulista. Mas a sua ambição não ficaria restrita ao campo. Nos anos seguintes, o São Paulo tomaria uma decisão que custaria caro esportivamente, mas mudaria para sempre a dimensão da instituição: construir sua própria casa. O projeto do Morumbi começou nos anos de 1950 e atravessou aproximadamente 18 anos. O estádio foi inaugurado parcialmente em 1960 e só ficou concluído em 1970. Durante boa parte deste período, uma enorme parcela da capacidade financeira e administrativa do clube estava concentrada na obra. O efeito apareceu nos resultados. Depois do Campeonato Paulista de 1957, o São Paulo passou 13 anos sem conquistar o estadual. Era quase como se o clube tivesse trocado títulos por concreto. Mas, em 1970, justamente no ano em que o Morumbi finalmente ficou pronto, o jejum terminou. Aquele enorme esforço começava a adquirir um outro significado. O estádio, que ajudaria a consumir recursos durante anos,
se transformaria depois no cenário de alguns dos momentos mais importantes da história do clube, e o maior deles ainda estava por vir. No início dos anos de 1990, o São Paulo já era uma potência nacional, mas o trabalho de Tele Santana levaria o clube a outra dimensão. Tele comandou uma geração extremamente técnica, formada por nomes como Zete, Cafu, Ronaldão, Leonardo, Raí, Toninho, Miller e Palhinha. Movimentação, jogo coletivo e um treinamento intenso de fundamentos. E os resultados apareceram rapidamente. O São Paulo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1991, mas a transformação definitiva começou no ano seguinte. Em 1992, o clube chegou à final da Copa Libertadores contra Newell's Old Boys da Argentina. Na primeira partida, perdeu por 1-0, a decisão voltou para o Morumbi, Raí marcou, São Paulo 1, Newell's 0. O título seria decidido nos pênaltis. E foi então que Zete defendeu a cobrança decisiva. Pela primeira vez, o São Paulo era o campeão da América. Zete! Zete! É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! A consagração do Zete! Tele se abraça! Mas aquela conquista seria apenas o começo. Em dezembro, no Japão, o adversário era Barcelona, comandado por Johan Cruyff. O chamado Dream Team havia conquistado a Europa e abriu o placar na decisão. O São Paulo precisaria reagir. Raí empatou, depois marcou novamente. Olha o Raí! Gol! Dele Raí! São Paulo! A um passo do título mundial Interclube! Barcelona 1, São Paulo 2. Em poucos meses, o clube havia passado de campeão inédito da Libertadores a campeão mundial. E no ano seguinte fez algo ainda mais difícil. Voltou. Em 1993, conquistou novamente a Libertadores. Na decisão, aplicou 5-1 na Universidade Católica do Morumbi. Resultado fundamental para garantir o bicampeonato continental. E novamente havia um gigante europeu esperando no Japão. Dessa vez, o Milan, uma equipe que contava com jogadores como Baresi, Maldini, Costa Curta e Donadoni. O jogo chegou aos minutos finais empatado em 2-2. Aos 41 minutos do segundo tempo, Miller marcou. São Paulo 3, Milan 2. Em 2 anos consecutivos, a equipe de Tele Santana havia derrotado Barcelona e Milan para conquistar o mundo. Não era apenas uma grande sequência de títulos, era a transformação definitiva da dimensão internacional do clube.